de ações, conjunto de atitudes que podem ou não atingir um público específico dentro da minha concepção e dentro do meu entendimento. Quando a gente fala de ação social, a gente não fala da entrega de uma cesta básica, a gente não fala necessariamente do atendimento a uma ou outra pessoa, nós falamos de um conjunto de ações que precisam ser adotadas, no meu entendimento, por um governo, precisa ser adotada pelo Estado, no sentido de buscar amenizar ou até mesmo solucionar alguns problemas nesta área de nossa população. E, ao mesmo tempo, também faz com que nós possamos refletir em que bairro vivemos, em que município vivemos, em que estado vivemos e o país que nós queremos, que começa dentro do bairro que a gente mora. E não é só o bairro que o político mora, não é só o bairro que o parlamentar, ou o juiz, ou o prefeito, ou qualquer autoridade mora, é o bairro que todos nós moramos, porque nós representamos um todo, representamos todo o conjunto da sociedade. E essa representação se dá através das associações. Cito aqui presente, por exemplo, a Associação Friburguense de Imprensa, na pessoa do jornalista José Duarte, que está conosco hoje aqui no plenário. Cito as ONGs, que nós discutimos ontem, a questão da proteção animal. Cito as ONGs que cuidam dos menores, as ONGs que cuidam das pessoas vítimas do alcoolismo ou das drogas, as entidades de classe, os sindicatos, as associações de moradores. Então, nós temos um viver comum. E esse viver é construído através da ação coletiva que permeia a sociedade em que vivemos. Então, eu apresento na noite de hoje um projeto composto de 3 artigos. 3 artigos. Poderíamos até escrever esse projeto e utilizarmos de muitos outros artigos, adjetivos, pensamentos, mas esse projeto tem o objetivo de ser simples, e a simplicidade dele é mostrar que nós precisamos nos mobilizar pelas questões sociais. E aí, eu entendo e proponho um projeto que institui no calendário oficial do município de Nova Friburgo a Semana de Ações Sociais. Essas ações, essas atitudes na área social são do governo municipal somente? Não. São das instituições isoladamente? Não. É de um conjunto da sociedade que para refletir, que para analisar o que nós estamos fazendo como sociedade, quando, por exemplo, passamos ali perto do prédio do antigo fórum e vemos ali, dormindo nas escadarias do fórum, dezenas de pessoas que estão na rua. Quando paramos no coreto da praça, no final de semana, para assistir a apresentação da Campesina Friburguense, e vemos um número grande de pessoas em situação de mendicância e alcoolismo também, e que muitas das vezes estão esquecidas e sendo confundidas com a paisagem. Pessoas que, por estar ali constantemente, muitos de nós passamos e não vemos mais. Elas parecem que se incorporaram à paisagem, se incorporaram a uma vida comum e não observamos. Vemos iniciativas isoladas, um multirão aqui, um multirão ali, a igreja faz um multirão lá, a Secretaria de Saúde faz um multirão lá no bairro X, a OAB faz o seu multirão, o sistema S, Fijan, Senai, Senac, SESI, Rede Globo, fazem o seu multirão, e nós não conseguimos resolver alguns problemas
Porque nem todos têm acesso, às vezes, a essas atitudes que muitas das vezes são isoladas. Muitas das vezes, em alguns casos, são corporativistas. Então, a sugestão é que nós possamos, quiçá, numa semana como essa, eu vou conceder a parte ao vereador Marcos Medeiros, ter uma ação maior. Foi anunciado outro dia uma semana de emprego. Quantas pessoas, às vezes, passam tempos e tempos e não conseguem até mesmo fazer um currículo? E a gente não tira um tempo no nosso município para todos nós, num período único, pensarmos juntos em solucionar ou em buscar soluções para problemas que atingem muitas pessoas. E as pessoas ficam aí, sozinhas, vão para lá, vão para cá, vão num gabinete aqui, vão no outro gabinete ali, vai na Secretaria de Assistência Social, vai aqui, vai ali, para resolver um problema quando a municipalidade se unisse, pegasse junto, resolveria, num período só, a situação de muitas pessoas. Vereador Marcos Medeiros, por favor, a sua contribuição será importante. Vereador Edson Flávio, Vossa Excelência, como sempre, apresentando temas relevantes nesta notável Casa de Leis. Desde criança participei de juventude de Rotary, fui presidente do Interact Clube, presidente do Rotaract Clube. Vossa Excelência, eu até convidei num determinado momento e participou. Participei da juventude do PMDB do Estado, onde cheguei a ser vice-presidente. Presidente do Diretório Acadêmico da Escola de Engenharia, presidente do Diretório Central de Estudantes da Universidade Católica de Petrópolis e assim sucessivamente. Frase que carrego na vida: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, desde quando me entendo por gente, essa questão das ações sociais se fazem presentes no meu dia a dia. E Vossa Excelência institui, no calendário oficial do município, essa semana de ações sociais. Tive hoje o vereador Marcelo Verli, na Secretaria de Assistência Social, com o objetivo de viabilizar uma gratuidade de enterro, porque o cidadão que faleceu não tinha condição, a sua família, óbvio, de subsidiar os custos do féretro, do próprio enterro. Então, nesse sentido, fui recebido pelo subsecretário Márcio Schuller, que mostrou interesse em ajudar, mas que ainda não conhece a cidade, tanto que sempre me perguntou onde era Ernesto Brasílio, falou que me perguntou meu nome, sem querer ser arrogante, mas uma pessoa que trabalha na administração pública municipal, e não conheço o nome dos vereadores. E o que eu vi na Secretaria de Assistência Social? Uma quantidade enorme de pessoas, um busca uma passagem de ônibus, o outro, a maioria, busca cesta básica, uma outra quantidade de pessoas buscando aprender a ler e escrever, outras procurando viajar para fora do município, procurando exames e assim sucessivamente. O que fica claro, vereador Edson Flávio, quando o Betinho lançou aquela campanha Quem tem fome, tem pressa. E as ações sociais são nesse sentido. Todas as pessoas que buscam uma ação social têm pressa. Antigamente o PT, com respeito ao vereador Cláudio Damião, ele criticava com relação às ações que eram desenvolvidas para poder ajudar o próximo. O próprio PT falava que era fisiologismo, você ajudar o próximo. E meu pai e minha mãe, Vossa Excelência já participou de campanhas com a minha família, sabe que sempre tiveram esse objetivo de ajudar ao próximo, principalmente a população mais carente, mais miserável do nosso município. E Vossa Excelência traz os holofotes para essa questão. Quem tem fome tem pressa. Quem precisa de ações sociais tem pressa. Que essa semana possa ser povoada de pessoas que querem ajudar, de pessoas que precisam serem ajudadas e que o grande objetivo final seja atingido, a melhoria da qualidade de vida do nosso cidadão. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço,
vereador Marcos Medeiros, e fica aí o projeto, que eu gostaria que fosse em discussão única, votação única, fica um alerta. A gente valoriza aquilo que as instituições fazem, não que nós não entendamos que é importante as ações de cada setor, de cada segmento. Mas o que é mais importante também é nós termos uma consciência que tem gente sofrendo no nosso município. Isso é uma questão que a gente precisa entender. A gente precisa entender, e muitas das vezes as pessoas... Eu até não entendo uma coisa que acontece, às vezes alguém vai numa secretaria de assistência social, ou vai dentro de um órgão de governo, e as pessoas lá orientam procurar a Câmara de Vereadores, procura o vereador. E a pessoa chega para nos procurar, e às vezes nós não temos a solução do problema. Porque quando nós podemos ajudar, e temos que entender a questão eleitoral, e temos que entender a lei também, a gente não deixa de estender a mão. Mas, se toda a sociedade, nessa semana, parar, a prefeitura, que é o órgão que pode trazer as estatísticas, trazer os dados, apresentar para a sociedade o nível de vulnerabilidade social, por exemplo, que estão as crianças que estão nas comunidades, que não há investimento do poder público, com área de lazer, com cultura, com área de saúde. O que acontece? Quando nós tivermos essas estatísticas, até mesmo aqueles que podem mais no município, poderão, numa semana como essa, participar mais. E nós não podemos simplesmente fechar os olhos para as questões sociais do município. Se nós formos observar, por exemplo, a LDO, que foi enviado para a Câmara Municipal pelo Poder Executivo esse ano, as questões sociais estão lá embaixo. A gente, às vezes, está priorizando algumas coisas que são importantes dentro de uma ótica, mas não são mais importantes do que nós vermos uma família atendida, uma família que possa ter ajuda para se qualificar, para buscar um emprego, uma família que possa ter ajuda para que o seu filho possa se matricular num curso de qualificação, de formação, que ele possa ter um futuro melhor. E às vezes nós olhamos para outro lado, nós olhamos para as construções, nós olhamos para a construção de algumas encostas que são importantes dentro de um aspecto, mas dentro de outro aspecto, a vida do ser humano, por exemplo, que está deprimido no pós-tragédia e que não consegue caminhar mais e fica numa situação de vulnerabilidade social muito grande, porque o impacto financeiro das perdas, até mesmo da sua família, foi grande. E a sociedade tem que estar preparada para acolher essas pessoas, orientar e buscar junto com elas a solução do problema. Anteontem recebi em meu gabinete um rapaz que tem deficiência, é portador de necessidades especiais, e que não consegue resolver os problemas e não tem nenhum benefício do INSS. Por quê? Porque a mãe morreu, o pai morreu, e não tem quem tenha a lucidez de orientá-lo para conseguir os direitos que lhe são garantidos por lei do INSS. E quando esse vai numa secretaria buscar auxílio, a pessoa às vezes atende de um lado do balcão e não sai com ele para solucionar o problema. Não se tem um carinho, às vezes, de sentar com a pessoa, orientar e buscar a solução do problema, e a pessoa fica, muitas das vezes, andando no município, buscando sozinho solucionar os seus problemas. O problema do excluído social não é somente dele, é nosso, é da sociedade. Esse problema tem que ser socializado. Nós não podemos socializar somente as coisas que nós entendemos ser boas para nós. Então, a semana de ações sociais poderão ser uma vitrine muito interessante para o município, se o executivo assim entender, porque, pelo que eu observei, na lei de diretrizes orçamentárias apresentada nesta casa, não é uma prioridade para o executivo as questões sociais. Eu espero que até o dia 27, quando encerrar, se não for prolongado, se for prorrogado esse prazo, possa aumentar a intervenção do município e até de nós parlamentares
no aspecto social da LDO, porque depois da tragédia, os problemas sociais se agravaram no município e a ação social, as questões sociais não podem ficar lá em quinto plano dentro de uma lei de diretrizes orçamentárias. Tem que haver prioridade nessa área. E uma das prioridades está aqui, ação social, envolvimento do poder público, envolvimento do Estado nas questões que envolvem as pessoas que estão excluídas desse processo em nosso município. Então, senhor presidente, esse é o projeto. Eu peço a aprovação de todos e solicito votação única. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei complementar. Altera a lei complementar número 58, de 13/10/2011, da outras providências. Já foi dispensada a leitura em primeira discussão. Também em segunda. Em votação, os vereadores que aprovam. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução de autoria do vereador Isaac Demane. Cria medalha do mérito empreendedor Francisco Faria no âmbito da Câmara Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Solicitar que o vereador faça a leitura. Projeto de resolução. Requer, após observadas as formalidades regimentais, que seja submetido ao douto plenário dessa Casa Legislativa o seguinte projeto de resolução legislativa que cria a medalha do mérito empreendedor Francisco Faria no âmbito da Câmara Municipal de Nova Friburgo e da outras providências. Artigo 1º. Ficam criados no âmbito da Câmara Municipal de Nova Friburgo a medalha do mérito empreendedor Francisco Faria, que será concedida através de diploma, destinada às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou estrangeiras. Parágrafo único. A medalha e o diploma a que se refere o caput poderão ser concedidos a pessoas e instituições que, demonstrando caráter empreendedor por pelo menos 15 anos, contribuam para o crescimento e desenvolvimento da cidade de Nova Friburgo, se tornando merecedoras do especial reconhecimento do Poder Legislativo Municipal de Nova Friburgo. Artigo 2º. A homenagem referida no artigo anterior poderá ser concedida também em caráter póstumo. Artigo 3º. Proceder-se-á a indicação do homenageado, pessoa física ou jurídica, através de projetos de resolução com a respectiva justificativa apresentado por vereador, contando com 2/3 das assinaturas dos vereadores. Parágrafo único. A votação será única em plenário, aplicada as regras regimentais e aprovação por maioria qualificada. Artigo 4º. A entrega da medalha e diploma do mérito empreendedor Francisco Faria será realizada em sessão solene a ser designada pela mesa diretora. Artigo 5º. A medalha e o diploma do mérito empreendedor Francisco Faria terão formas, características, modelos e especificações permanentes, sendo delegada sua criação e confecção à mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Friburgo, que ultimará as providências necessárias no prazo máximo de 45 dias após a aprovação da presente resolução. Parágrafo único. Qualquer alteração posterior do especificado no caput somente poderá ser adotada com aprovação do plenário e maioria qualificada. Artigo 6º. O número total de outorgas de medalhas não poderá exceder a uma por cada vereador anualmente. Artigo 7º. Esse projeto de resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. O projeto encontra-se com todas as assinaturas necessárias para a sua proposição, senhor presidente. E tem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente, vou falar daqui rapidamente. O projeto é simples, de um alcance fantástico, uma vez que reconhece aos empreendedores da nossa cidade, aqueles que têm trabalhado, com certeza têm trabalhado em nosso município, ainda mais agora, nesse pós-catástrofe, que sabemos que, infelizmente, o comércio local, as nossas indústrias vêm sofrendo muito por conta das consequências pós-tragédia, reconhecer a essas pessoas físicas ou jurídicas que têm o espírito empreendedor uma homenagem justa e que leva o nome do Francisco Faria, o Chico Faria da Stan,
metalúrgica, que é um exemplo de empreendedor que nós temos no nosso município. Quando idealizei a confecção dessa homenagem, que será uma homenagem valorosa, uma vez que fiz questão de, no projeto de resolução, limitar o número de apenas uma outorga por cada vereador anualmente, para valorizar, de fato, essa medalha do mérito empreendedor, e ela tem o valor agregado, que é o de levar o nome do Chico Faria, do Francisco Faria, que é o criador da estampa. Vereador Vanozinho. Vereador, eu queria parabenizá-lo pela indicação dessa resolução e dizer a Vossa Excelência que uma das marcas minha como presidente desta casa foi conceder a comenda Barão de Nova Friburgo ao saudoso Francisco Faria. E fico feliz nesse momento de Vossa Excelência complementando essa homenagem que a casa já fez com a comenda Barão de Nova Friburgo. Vossa Excelência criando a medalha, né, de mérito empreendedor Francisco Faria. Eu fico muito honrado de estar aqui nessa casa, mais uma vez, votando esse projeto de Vossa Excelência. Parabenizo e, com certeza, a casa é mais uma vez vitoriosa no sentido de homenagear uma pessoa tão importante, uma pessoa que é segundo maior empregador do nosso município. Primeiro é a prefeitura e segundo é a empresa Stam, que foi fundada pelo empreendedor, né, Francisco Faria. Parabéns. Com certeza, vereador Vazãozinho. Gostaria de uma parte também, vereador. Vou conceder o Chico Faria, assim carinhosamente chamado por todos nós, dedicou a sua vida em ajudar as pessoas do nosso município. E o fato é que está aí hoje a grande empresa Stam Metalúrgica, com todo o seu potencial e com toda a ação social que ainda é feita por essa empresa, através do Rogério Faria e de todos os outros seus diretores, seus irmãos. E o Francisco Faria empreendeu em 1971, então estamos aí há 42 anos, em 1971, teve essa grande iniciativa de fundar a Stam Metalúrgica. Então, nada mais justo que se receber o seu nome nessa medalha, que é a medalha do mérito empreendedor. O vereador Marcelo Verli. Vereador Isaac Demani, também na mesma linha do vereador Vanozinho, gostaria de parabenizar Vossa Excelência por essa proposição. E duas questões, no meu ponto de vista, a gente pode ressaltar. Primeiro, a grande dificuldade que será identificar um empreendedor, considerando que nós temos milhares de empreendedores que têm feito toda a diferença na economia de Nova Friburgo. Então, não vai ser uma tarefa fácil, fica esse desafio. E segundo, mas não menos importante, o nome que Vossa Excelência define significa que a história de Nova Friburgo está sendo preservada e valorizada. Nenhum povo consegue avançar se não valorizar aquelas pessoas que, ao longo da história, seja econômica, política, empresarial, educacional, fazem a diferença para a construção de uma sociedade melhor. E, dentre essas pessoas que fazem a diferença, com certeza, o saudoso Francisco Faria, que eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, encontrá-lo ali na subida do Morro da UERJ, ali da rua Alberto Rangel, no bairro Vila Nova, ali no bairro do Seu Luís. Realmente foi uma pessoa que marcou a nossa sociedade e vai continuar marcando, porque realmente o seu legado transcende a vida finita que nós temos nessa terra. Então, eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência e me colocar também favoravelmente ao projeto. Obrigado. Obrigado, vereador Marcelo. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Reinaldo também deseja uma parte. É só para pedir, senhor presidente, uma prorrogação por mais 30 minutos. Pois não, vereador. E queria também, senhor presidente, justificar que eu cheguei atrasado mais uma vez a devido ao trânsito e pedi permissão a Vossa Excelência e os 9 vereadores que eu vou ter que sair, Pois não, que eu tenho um compromisso agora às 9 Pois não. horas. Pois não, Boa noite fica a à todos, vontade. muito obrigado. Solicitação de prorrogação de tempo por até 30 minutos. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Na mesma linha dos vereadores que me antecederam, é uma responsabilidade muito grande. A Câmara vai precisar analisar com muito carinho a quem a gente vai dar essa medalha. Porque, ele, além do grande empreendedor, que era o seu Francisco Faria, né, o saudoso Francisco Faria, uma figura humana
espetacular, uma figura realmente querida em nossa cidade, que merece todas as homenagens desta casa e de nossa cidade. Então, vereador, parabéns. Com certeza, o empreendedor que receber essa medalha pode se encher de orgulho, porque o senhor Francisco Faria realmente era uma pessoa que todos no Nova Friburgo, né, não só o que ele fez através da sua empresa, mas a figura humana que ele era. Então, parabéns, vereador. Obrigado, vereador Marcos Medeiros também deseja uma parte. O vereador Marcos Medeiros, inclusive, fez uma emenda num outro projeto de resolução com essa sugestão, que não foi acatado, vereador, até por conta desse projeto, já estava em confecção e já tramitando na casa, mas, de qualquer forma, também muito bem lembrado naquela sua proposição, numa emenda, no projeto de lei que cria a medalha do mérito legislativo, e concedo agora a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência, vereador Isaac Demani, mais uma vez feliz nesta proposição. Me lembro quando cursei engenharia na cidade de Petrópolis, tinha que fazer um trabalho de PCP, Planejamento e Controle de Produção. Fazia parte do Rotaract Clube, que eu fundei também em Petrópolis, e o seu Francisco Faria, junto com o seu René Pegatz, os dois que fundaram a Stan, os dois eram rotarianos. E liguei para a fábrica, ato contínuo, eles abriram as portas de suas empresas, de sua empresa, né? Aliás, suas empresas, porque ela vale por muitas empresas. E visitei cada canto no planejamento e controle da produção final dos cadeados, fiz o meu trabalho e, tempos depois, tive a oportunidade de voltar a Stan e a gente viu o quanto se desenvolveu. Com certeza, se ele tivesse aqui, seu Francisco, mas está olhando lá de cima, estaria muito feliz. Por quê? Porque a maioria dos negócios da nossa cidade foram à falência quando os filhos dos alemães, dos suíços e dos próprios brasileiros que tomaram conta não tiveram preparo para dar continuidade. E ao passo que a Stan fez o inverso. E, por outro lado, lembrar que o próprio governo do Estado viabilizou um incentivo fiscal com relação às metalúrgicas no nosso município. Então, a própria Stan e as outras metalúrgicas pagam menos impostos em função deste apoiamento que houve do governo do Estado, e parte dessa receita, conforme Vossa Excelência disse, é aplicada em alguns projetos da nossa cidade. Então, vale salientar também que o governo ajudou com relação à viabilização de recursos para outros projetos que são desenvolvidos pela Stan, mas é óbvio, isso não tira nenhum brilho, pelo contrário, só traz mais brilho, porque se fosse outro empresário, não investiria esse dinheiro, ficaria como lucro, e assim o Rogério não o faz. Parabéns. Acertado, obrigado, vereador Marcos Medeiros. E peço, então, a aprovação dos meus queridos companheiros dessa Casa de Leis, reconhecendo, no nome do saudoso Francisco Faria, uma honraria que irá, com toda certeza, homenagear aqueles que, com espírito empreendedor, vêm trabalhando em prol do nosso município. Então, eu peço a aprovação de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de audiência pública, de autoria do vereador Márcio Damasio. Audiência pública com a Ampla, Energisa, INEA e Secretaria do Meio Ambiente, a ser realizada no dia 9 de maio de 2012, às 18 horas. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de audiência pública, a gente tivemos um encontro aqui em uma outra audiência pública, juntamente com o vereador Marcelo Verli, deputado Rogério Cabral, deputado Luiz Paulo, e daí por diante a gente discutimos a respeito dessa situação, e eu quero falar ali da região do Terceiro Distrito. Várias pessoas ali, produtores rurais, têm tido muita dificuldade com novas ligações de energia. Então, quando você vai ali na nossa região, quem atua ali é a Ampla. Você vai até a Ampla para conseguir um medidor de energia, eles dizem que a gente tem que conseguir uma carta do INEA, uma autorização do INEA,
para fazer essa ligação. Você vai ao INEA, o INEA diz que não é de responsabilidade deles, que é da própria concessionária. E, com isso, vários produtores rurais têm dificuldade de fazer as suas ligações para a irrigação de lavoura e até para a residência. Então, ao meu ponto de vista, a gente tem que se discutir isso aqui, porque é necessário que haja uma fiscalização no local, se realmente a pessoa ela está em área de risco, em dificuldade, muito bem que não seja ligada uma luz. Mas, se a pessoa está num local que não é de preservação ambiental e ela está num local nas devidas condições, então que haja ligação, lugar que já tem energia, então por que não instalar um medidor? Por isso, a gente convocou essa audiência pública, já fizemos contato com todos os órgãos especificados aqui, e acredito que a gente vai chegar a um bom resultado com essa audiência pública. Pois não, vereador Edson Flávio, que pediu uma parte. Só contribuindo, vereador, é importante o projeto que Vossa Excelência apresenta, mesmo porque a reunião de todos esses órgãos no mesmo dia para tratar desse assunto, ele vai trazer muito entendimento, né? Mesmo porque acaba que vai discutir esse assunto e nós, se pudermos estar aqui, se não houver nenhum empecilho, Deus quiser, estaremos, nós poderemos também entrar em outras searas aí que, com relação ao INEA, com relação a estes órgãos que atuam no município. E a questão da Ampla também, né? Porque lá é atendido pela Ampla, que tem... Eu vejo a Ampla muito ausente do município de Nova Friburgo. Nós temos a Energisa, claro que atende a maior parte da população, mas a Ampla, para aquela região ali, nós vamos ver que em alguns pontos falta iluminação, né? E a Ampla arrecada. A Ampla ela é um órgão que distribui energia para todo o estado do Rio de Janeiro, ela vende energia, ela tem recursos, mas parece que aquela região, a região rural, parece que é simplesmente um apêndice da Ampla. A gente não vê grandes investimentos dela por aí. Nós não vemos grande presença, nem nas questões sociais. Eu nunca vi, pelo menos até hoje eu não sei, nenhuma participação da Ampla em nada aqui no município. Nada. Pode ser que eu esteja enganado. É claro que não é o tema da audiência pública, mas será uma oportunidade de conversar com alguém que vier, se for da direção. E no pós-tragédia também nós não vemos participação da Ampla em nada. Nada vezes nada. E está aqui dentro do município, arrecadando, faturando com o pagamento das contas altas que os produtores rurais pagam, contas altas, porque o gasto no meio rural é muito grande para irrigar a lavoura, e etc, etc. E eu não sei quais são os benefícios que a Ampla tem trazido para a produção, para os produtores rurais. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pela proposição. Eu acho que é uma primeira vez que esse tema vem nessa casa, e eu acho que nós teremos informações muito importantes e trarão benefícios muito robustos para a região. Obrigado, vereador. Quero conceder aqui o vereador Marcelo Verli, já passo uma parte para os 9 vereadores. Marcos Medeiro. Já falou, vereador? Vereador, fico feliz de Vossa Excelência ceder o seu lugar para que eu pudesse falar. Vereador Márcio Damasio, essa vossa proposição demonstra a importância de se ter representações em todos os extremos da nossa cidade. A gente teve aqui vereadores de outros distritos da nossa cidade. Óbvio que todos nós somos representantes de todos os distritos, bairros e ruas da cidade, mas Vossa Excelência conhece de perto o que sofre o povo de Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, Campestre, Florândia e assim sucessivamente. E Vossa Excelência quer diminuir o sofrimento dessa população que tem o único objetivo trabalhar e, com o suor do seu rosto, viabilizar recursos para dar conforto em sua família. E, pelo que a gente observa, a própria Ampla, a Energisa e o INEA têm demonstrado dificuldades em entender, principalmente, a oportunidade que se dá na região mais produtora de hortifruti granjeiros, quiçá se bobear de todo o estado do Rio de Janeiro. Então, Vossa Excelência, com certeza, vai trazer essa discussão para que a gente possa dar solução àquele povo que Vossa Excelência faz parte, que tem como objetivo desenvolver, produzir e alimentar o estado do Rio de Janeiro e o Brasil.
Parabéns. Obrigado, vereador, e eu espero poder contar com o apoio dos nobres vereadores para a gente junto trazer esse tema aqui, que eu acredito que nós vamos... eu fiz contato com o doutor Guilherme Brasil, que é lá um diretor da Ampla, e a gente tinha marcado essa audiência um pouco antes, e ele pediu um pouco mais de prazo para que ele pudesse já trazer uma solução para esse assunto, e é o que a gente espera. Vereador Marcelo Velê. Rapidamente, com esse nome Brasil, ele tem que trazer a solução, né, pô? Vereador Márcio Damasio, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela proposição e pelo nível de reclamação, de insatisfação da nossa população em relação às concessionárias, e mais especificamente em relação à Ampla. Eu me remeto a um pensamento e que também é uma forma de ver e agir que eu tenho pautado a minha vida. Quem quer, faz. Quem não quer fazer, dá desculpa. Então, na verdade, quando uma empresa do porte da Ampla, que tem todos os instrumentos, todas as condições para resolver o problema, empurra para um outro órgão, solicitando uma autorização, é porque não quer resolver. E aí fica dando desculpa. Esse é um ponto que eu gostaria de abordar, lamentando, por um lado, que a gente ainda tenha, no ano de 2012, empresas desse porte agindo dessa forma, sem nenhum tipo de preocupação e de cuidado com a nossa população. E, por outro, na esperança de que realmente uma audiência pública que nasceu naquele encontro que nós fizemos aqui há algumas semanas, com a presença do deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, presidente da CPI da tragédia na Alerj, presença também do deputado Rogério Cabral, o vereador Marcos Medeiros esteve aqui presente também, dezenas e dezenas de pessoas participaram ativamente daquele momento, e dentro da reunião foi exatamente quando surgiu, através de uma fala de Vossa Excelência, a necessidade de nós aprofundarmos esse tema, e Vossa Excelência ficou com essa incumbência, tomou essa iniciativa de realizar essa proposição. Então, a audiência pública é um instrumento fundamental que o Legislativo dispõe para iluminar, até aproveitando que o tema é exatamente esse, iluminar assuntos, temas, debates, e até mesmo algumas questões que muitas vezes ficam obscuras. O porquê de não haver uma decisão efetiva. Me recordo aqui, em audiências públicas, se eu não me engano, uma delas promovida pelo vereador Cláudio Damião, a respeito da questão da telefonia celular. Então, a sensação que eu tenho, às vezes, é que a gente fica dando volta e não consegue resolver. A comunidade rio-grandina, até hoje, continua sem serviço de telefonia celular. Então, além da audiência pública, a gente também tem que ter uma cobrança bastante efetiva para que realmente as coisas aconteçam e a gente não se sinta na idade da pedra, como em algumas situações a gente, infelizmente, continua se sentindo no nosso município. Então, parabenizar Vossa Excelência e, com certeza, isso trará um benefício muito grande para a comunidade que hoje é mal atendida pela Ampla, infelizmente. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pela parte. Quero também conceder uma parte ao nobre vereador, professor Pierre. É breve uma parte, vereador Márcio Damasio, mas não poderia deixar de saudar Vossa Excelência por essa proposição, que é uma demanda grande de toda a população do terceiro distrito e adjacências. Né? A gente que sempre costuma rodar a cidade inteira, e as passagens que eu tive lá pela região, como os moradores reclamam. Tem áreas que não são ainda iluminadas, a dificuldade de se reclamar com a própria Ampla. Como é difícil você acessar o serviço da própria Ampla, é uma enrolação imensa enquanto cidadão para tentar conseguir ser atendido. Então, há várias áreas na região do terceiro distrito que sofrem. Precisamos ver direito essa questão da legislação. Nova Friburgo, por exemplo, nós já pagamos uma contribuição de iluminação pública, uma CIP que é absurda, que ela é contraditória, inclusive, na Constituição da República. Nós já realizamos audiência aqui da Comissão de Finanças e Orçamento, à época com o superintendente da Energisa, Amaury Damiance, e colocamos essa situação a ele. Ele até expôs de uma discussão jurídica ampla, né, literalmente fazendo um jogo de palavras, a questão da iluminação pública. Então, a gente observa como a nossa população sofre, seja pelo serviço Energisa, que a gente observa lâmpadas que não iluminam. Há ruas que tem lá uma lâmpada acesa, mas quando você olha para baixo, é uma escuridão. Qual é a qualidade desses equipamentos utilizados? Seja pela Energisa, seja pela Ampla. Parece que a gente fica no resto.
O que tem de equipamento sobrando nos grandes centros é jogado para cá em qualidade inferior. Então, nós temos que reclamar melhores condições, uma melhor ordenação dos órgãos responsáveis por essa questão. Como Vossa Excelência destacou, chamar a Energisa, chamar a Ampla, a Secretaria de Meio Ambiente e o INEA, que são questões correlacionadas. Vai ser uma audiência muito produtiva e pode contar com o nosso apoio. Então, saúdo Vossa Excelência pela visão e pela proposição. Obrigado, vereador. Eu espero poder contar com o apoio dos nobres vereadores. E a gente até nem está incluído aqui, mas já fiz contato também com o diretório do Parque Estadual Três Picos, que engloba ali a região do Terceiro Distrito. E, então, tem várias pessoas também com problema em torno do parque, né? E eu acredito que isso tudo vai ser discutido aqui da melhor maneira possível e a gente vai ganhar êxito com essa audiência pública. E eu acredito que nós vamos ter aqui uma grande quantidade de pessoas lá do Terceiro Distrito, porque o pessoal está ansioso com essa questão e eu estou divulgando lá e no dia dessa audiência pública eu acredito que a gente vai encher esse plenário aqui de pessoas que vão vir para assistir e trazer suas demandas também. E espero contar com o apoio dos nobres vereadores. E agradeço, senhor presidente, por esse tempo. Muito obrigado. Pois não, vereador. Após a discussão, em votação única, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução legislativa altera os artigos 204, 205 e 212 do Regimento Interno, de autoria do vereador professor Pierre, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Solicitar o vereador Isaac Demani para fazer a leitura. Requeremos, na forma regimental, que seja apreciado pelo douto plenário desta Casa de Leis, em regime de urgência urgentíssima, o seguinte projeto de resolução legislativa. Modifica a redação dos artigos 204 e 205, bem como o caput e parágrafo 1º do artigo 212 da Resolução Legislativa número 882, de 11 de dezembro de 1990, regimento interno, e da outras providências. Artigo 1º, fica alterado o artigo 204, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 204. Recebido do Poder Executivo a proposta orçamentária, dentro do prazo constitucional e na forma legal, o presidente mandará publicá-la e distribuirá cópia da mesma aos vereadores. Parágrafo único. A Secretaria de Expediente aguardará, no prazo limite de 30 dias, a contar da entrega da cópia da proposta orçamentária a todos os vereadores, a apresentação de emendas, no caso em que sejam permitidas, as quais deverão ser tornar públicas. Artigo 2º. O artigo 205 passa a ter a seguinte redação. Artigo 205. A Comissão de Finanças e Orçamento exercerá parecer relativo. 1. À Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, até o fim do mês de junho de cada exercício legislativo. 2. A Lei Orçamentária Anual, LOA, até o fim do mês de novembro de cada exercício legislativo. 3. O Plano Plurianual, PPA, até o final do mês de novembro do primeiro exercício legislativo. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Finda cada um dos prazos estabelecidos nos incisos, com ou sem parecer, a respectiva matéria orçamentária será incluída como item único da ordem do dia de primeira reunião desimpedida. Parágrafo 2º. No caso do primeiro exercício legislativo, o PPA será votado na sessão subsequente à votação da Lei Orçamentária Anual. Artigo 3º. Fica alterado o caput, o parágrafo 1º do artigo 212, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 212. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independente de leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço anual, a todos os vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá 50 dias para apresentar ao plenário seu pronunciamento, acompanhado do projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. Parágrafo 1º. Até 15 dias depois de recebido o processo, a Comissão de Finanças e Orçamento poderá receber pedidos escritos dos vereadores solicitando informações sobre itens determinados na prestação de conta.
Assina a Comissão de Finanças e Orçamento, senhor presidente. Está lido. Após a leitura, em discussão. Senhor presidente. Só um minutinho, vereador. Falta o parecer aqui da CCJ. Solicitar que o presidente possa emitir seu parecer. Senhor presidente, não há nenhum ofício de inconstitucionalidade na presente resolução e ela vem contribuir, senhor presidente, para que uma melhor análise de todos os vereadores na hora da elaboração de emendas e estudo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do LOAS e outros. Então, eu dou parecer favorável para que seja levado em votação nessa noite. Vereador Cláudio Damião. Acompanho o voto do presidente. Nomeado aqui o vereador Edson Flávio. Acompanho também o voto do presidente. Com os 3 pareceres favoráveis, com os 3 pareceres favoráveis da CCJ, projeto encontra-se em discussão. Senhor presidente, eu vou comentar o projeto daqui mesmo. Pois não, vereador. Senhor presidente, nós temos observado ao longo desses anos, como vereadores, a dificuldade e também como foi mal construído o regimento interno no que diz respeito à questão dos prazos de análise das legislações orçamentárias, das propostas orçamentárias. É totalmente contraditório o que está estabelecido atualmente no regimento interno com o que apregou a Constituição da República nos prazos, bem como com o que preceitou a Lei de Responsabilidade Fiscal no aspecto da transparência e da discussão com a sociedade da proposta orçamentária. Diante disso, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, conversando com o vereador Edson Flávio, bem como com o vereador Reinaldo Rodrigues, observamos a demanda de uma alteração dentro desses dispositivos do regimento interno. Quando nós pegamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 48, 48A e 49, nós percebemos claramente que a legislação aponta para uma discussão mais apurada e mais participativa da sociedade nas propostas orçamentárias. Não tem sentido uma LDO ter de ser votada até o final do primeiro período do exercício legislativo, ou seja, até 15 de julho, geralmente. Dá uma parte, vereador. Vou conceder. Nós recebermos do Executivo a proposta até, no máximo, 15 de abril, os vereadores só terem 10 dias para fazerem emendas e a Comissão de Finanças e Orçamento 20 dias. Ora, em 15 de maio, está tudo concluído, fica 15 dias de maio perdidos e o mês de junho inteirinho, com mais praticamente alguns dias de julho, sem qualquer discussão e aprimoramento de uma das leis mais importantes do ano, se não a mais importante junto com a LOA. Não há dúvida. Então, o orçamento acaba ficando prejudicado ano a ano, num processo cascata, e, conseguintemente, nunca se consegue ter avanços maiores do que aqueles que nós procuramos dar ao orçamento. É uma dificuldade imensa para cada gabinete preparar a emenda. Quando se trata da lei orçamentária anual, vou ceder uma parte de Vossa Excelência posteriormente, vereador Marcelo. E quando a gente trata da lei orçamentária anual, a mesma coisa, o Executivo tem que entregá-la até 30 de agosto, é o prazo constitucional final. Ela costuma ser votada lá para dezembro, ou final de novembro, mas geralmente é dezembro, e conta o mesmo prazo, 10 dias para a emenda, que atualmente está vigorando, e 20 dias para a Comissão de Finanças e Orçamento se pronunciar após a avaliação da CCJ. Quer dizer, é algo totalmente improdutivo de participação da sociedade e de debate mais apurado das legislações orçamentárias. No caso do PPA, que é uma legislação votada de 4 em 4 anos, no primeiro exercício legislativo, nós fizemos aqui a observação que vai bater juntinho com a LOA, votando-se a LOA no primeiro exercício legislativo, na primeira sessão, né, do mês de dezembro, geralmente vai ser essa sessão, desde que não esteja impedida, vota-se na sessão subsequente o PPA. Um outro aspecto que a legislação aborda é também o artigo 212, que estava numa total contradição
com a Lei Orgânica Municipal, no inciso 9, artigo 68 da Lei Maior do nosso município. É um absurdo você ter contas do prefeito para avaliar, são mais de 3.000 páginas de avaliação que a comissão tem que dar parecer em 20 dias. É algo, no mínimo, absurdo. A lei orgânica estabelece que a Casa Legislativa, recebendo do TCE a avaliação das contas, terá 60 dias para aprová-la ou rejeitá-la. Diante disso, o que propôs a comissão? Passar de 20 para 50 dias, para que os 10 dias restantes a Secretaria de Expediente promova as condições para a votação e, dependendo da necessidade, o presidente convoca uma sessão extraordinária, alguma coisa nesse sentido, conforme a época em que essa documentação chegar do TCE. E, por outro lado, os vereadores tinham oportunidade de fazerem solicitações de informação, prazo de 10 dias, uma vez que reduziu para 50, a gente queria até um prazo maior, mas para ficar dentro da lei orgânica e não alterá-la, a gente ainda ampliou pelo menos 50% a quantidade de dias para os vereadores fazerem uma solicitação de informação referente à avaliação do Tribunal de Contas sobre as contas de cada exercício orçamentário relativas à Prefeitura. Então, diante disso, são emendas extremamente necessárias à Resolução Legislativa de 682, que é do regimento interno, para que possamos oxigenar o trabalho legislativo sobre as legislações mais importantes do município, quais sejam as propostas orçamentárias que citei. Lei de Diretrizes Orçamentárias, primeiro semestre, e segundo semestre, Lei Orçamentária Anual, sendo em cada 4 anos, no segundo semestre, o PPA. Vou ceder agora uma parte aos vereadores que me solicitaram, inicialmente o vereador Edson Flávio, companheiro, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, que agora passa a palavra. Vereador professor Pierre, inclusive ontem, na audiência pública que nós tratamos da questão da proteção aos animais, foi o ponto, vamos dizer assim, culminante de colocar em votação hoje. Vossa Excelência lembrou muito bem e conversamos e trouxe hoje essa casa, acolheu de braços abertos esse projeto. Esse projeto, no meu entendimento, e que é o entendimento da comissão, ele é um presente, vamos dizer assim, com todo carinho e resguardando toda a compreensão da palavra para a sociedade friburguense. Por quê? Ontem, na audiência pública, nós dissemos para as pessoas que, na questão da proteção animal, que não há nada incluído na LDO. Se as pessoas quisessem procurar a comissão, procurar o parlamentar, procurar a Comissão de Proteção dos Direitos dos Animais, etc., e tentasse dar alguma sugestão à LDO, e principalmente as pessoas que conhecem as questões que envolvem o orçamento, teriam somente até o dia 26. E, quando essa informação chegasse até a quem de direito, nós teríamos ainda que fazer um entendimento aonde poderíamos ou não colocá-lo de acordo com as normas que regem a construção da LDO. Com a alteração desses prazos, há a possibilidade de nós, parlamentares, há a possibilidade das comissões, até mesmo de fazer audiências públicas com determinados diversos segmentos da sociedade para que ele seja contemplado na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por exemplo, quando eu coloco a questão social, que coloquei agora há pouco, chegou aqui em minhas mãos, trazida pelo jornalista José Duarte, um levantamento de forma simples, talvez, que hoje em Nova Friburgo nós temos 10 pessoas morando em situação de característica de morador de rua, em situação de mendicância, que ficam no Paissandu, 8 que ficam na Praça Getúlio Vargas, 10 que ficam na Igreja de Olaria, 6 que estão dormindo ali no antigo fórum, 10 que estão debaixo do viaduto, 4 que estão no Teatro Municipal, 9 que estão na Catedral e 4 que dormem no coreto da Praça Demerval Barbosa Moreira Neto. E aí vem uma questão interessante, com o alargamento do prazo para apresentação
de emendas à lei de diretrizes orçamentárias, o cidadão que nos ouviu agora, que é um militante, que é uma pessoa atenta às questões sociais do município, poderá nos procurar, poderá procurar a Câmara e questionar o porquê que as questões sociais foram colocadas num plano bem abaixo dentro da LDO. E outras questões mais que poderão vir e amadurecerão com os debates. Então, o que eu quero nessa noite é dizer que Nova Friburgo ganha com a ação da Câmara Municipal, com aprovação, e começa também a ter um espaço maior para se quebrar os mitos com relação à construção da Lei de Diretriz Orçamentária, com a construção do orçamento. Todo mundo acha que é muito difícil, que é muito número, que são muitos problemas, que não vale a pena discutir, que a coisa já veio pronta, que já está engessada, que não pode acrescentar, que não pode tirar. A lei não diz nada disso e há a possibilidade do cidadão comum participar, cidadão que desconhece, e há a possibilidade daquele que conhece buscar interação com a casa e, então, fazer valer os seus direitos dentro da Lei de Diretriz Orçamentária, apresentando